E hoje vamos falar sobre um tema que é bastante controverso na Igreja, mas a controvérsia está em não querer se prostrar às evidências daquilo que a Palavra do Senhor nos mostra. Mas antes disso eu queria fazer um apanhado daquilo que tem sido. A minha semana foi um pouco atribulada, nada que se compara à semana do Senhor Jesus Cristo, que nós vemos desde o capítulo 8, em que ele está numa senda, que os fariseus, os líderes, estão numa senda persecutória ao Senhor Jesus Cristo, numa tentativa desenfreada para o matar, numa tentativa de o apanhar em falso. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele é Deus e não mente, não falha e não erra de maneira nenhuma. Então nós vemos no capítulo 8, o Senhor Jesus começa por afirmar um dos grandes eu sous. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Daí os judeus começam a ficar nervosos, começam a querer fazer mal ao Senhor Jesus. Ele prossegue e ele não fica por aí. Ele também diz que ele é maior que Abraão, enfurecendo ainda mais os judeus. Pois Abraão é alguém que eles tinham por excelente, é o pai da fé. Era nele que seriam benditas todas as nações. Então Jesus está a dizer: eu sou maior que Abraão. Jesus, no fim de dizer estas palavras, de dizer: antes que Abraão existisse eu sou, os judeus pegam em pedras para o matar e Jesus sai a correr do templo e consegue fugir do meio deles. Mas depois dá-se um episódio curioso. O Senhor Jesus, sendo ameaçado de morte, encontra um cego de nascença à porta do templo, a fugir. Quando ele está a fugir dos fariseus. Ele não se preocupou com a sua vida. Ele olhou para aquele homem e aquele homem, não tendo nenhum conhecimento de quem ele era, não tendo a mínima noção de quem estava diante dele, ele teve compaixão dele. Ele salvou-o não fisicamente, mas também espiritualmente, fazendo dele um filho de Deus. E é curioso como o Senhor Jesus faz isto antes de entrar naquilo que ele depois vai começar a expor na parte do bom pastor. O Senhor Jesus faz tudo com propósito e muito bem feito. O irmão Sandro, depois disso, depois de o cego ser apertado pelos fariseus, os fariseus tinham feito uma lei que quem adorasse o nome do Senhor Jesus, ou quem proclamasse o nome do Senhor Jesus, que seria expulso da sinagoga. O cego não se importou, ele adorou o Senhor Jesus. Ele não quis saber dos fariseus. Ele estava liberto da falsa religião que os judeus ensinavam, o judaísmo. Não que o judaísmo fosse falso, mas a interpretação deles. E então o Senhor Jesus, com o cego presente, ele começa a falar numa alegoria, uma figura de estilo. Ele começa a falar do aprisco, aquilo que o Sandro explicou a semana passada, falou do aprisco de Israel, que significava as ovelhas de Israel que o Senhor Jesus tinha lá guardadas. Ele falou também que ele era a porta. E ao chegar ao versículo 7, quando ele diz: eu sou a porta, no versículo 9 ele então explica que ele não está aqui a falar de algo histórico, ele não está a falar de algo que todos os judeus conheciam, porque era bem normal, era usual haver pastores naquela altura. Eles estavam identificados com aquilo que o Senhor Jesus estava a falar. Então ele diz que se alguém entrar por mim, será salvo. Então é uma figura de estilo para a salvação. E nós temos aqui nas próprias palavras do Senhor Jesus coisas relacionadas com a soteriologia, com a salvação de todos nós. Ele já fez isso no capítulo 6. As próprias palavras do Senhor Jesus. Não há como fugir delas. Não há outra maneira de as interpretar. Ele fala também do ladrão, dos falsos líderes, daqueles que oprimiam o povo, que roubavam, que matavam. Mas ele, pelo contrário, veio para dar vida às suas ovelhas e vida em abundância. Então, irmãos, o que aqui se vai falar hoje que o Senhor, pela sua graça, Ele nos irá expor, creio eu. Vamos falar da expiação. O que é expiação? A expiação significa alguém dar a sua vida em favor de outro. E é curioso, eu estive a ver como a história da Igreja interpretou essa teoria da expiação, e temos teorias para todos os gostos. Assim, muito rapidamente, ali entre o século II até o século XII, temos a teoria do resgate. E, curiosamente, Agostinho, que é considerado por muitos um dos maiores teólogos de todos os tempos, ele cria nisso. E a teoria do resgate diz basicamente que o homem tinha cometido um pecado gravíssimo para com Deus, mas era também escravo de Satanás. Então Deus, para poder resgatar o homem, teria de pagar um preço a Satanás. Agostinho acreditava nisso.
Havia uma luta cósmica entre o bem e o mal, e então Jesus ofereceu-se a Satanás para poder pagar o resgate. E então agora nós poderíamos ser reivindicados por Deus, porque o próprio Deus tinha dado a sua vida em resgate. Depois disso, Pedro Abelardo, no século XII, diz algo que ainda hoje é usado pelos teólogos liberais. Ele diz que falava da teoria da influência moral. Ou seja, não há pecado. Essa noção de pecado, essa noção que vos aprisiona, essa noção que vos impede de ter uma vida plena, essa noção é equivocada. O que vocês têm é um sentimento de culpa errado. E o Senhor Jesus, Ele veio para vos eliminar esse sentimento de culpa. Simplesmente para mostrar que se preocupa convosco. Ele não veio expiar pecados, porque não há pecado. Isso é ilusão. E Pedro Abelardo acredita nisso, e nós vemos isso hoje em dia, os teólogos liberais a defenderem essas mesmas ideias heréticas. Depois Anselmo de Canterbury, o bispo de Anselmo de Canterbury, chegou um pouco perto daquilo que verdadeiramente é a expiação. Então ele veio com a teoria da satisfação. Então a teoria da satisfação focava mais na parte de satisfazer a honra ferida de Deus. Jesus veio para restaurar a honra que tinha sido ferida ao Pai. O que não é só isso, porque nós vemos que Jesus ele veio aplacar a ira do Pai sobre as suas ovelhas. E depois, aquela que eu creio que é a correta, é a substituição penal. Penal e não legal. Porque quando nós cometemos uma ilegalidade, por exemplo, se eu for em excesso de velocidade e eu for condenado a pagar uma coima, eu ou qualquer outra pessoa pode pagar a coima por mim. Mas quando é um crime penal, a pena exige que seja a própria pessoa que cometeu a pena a cumprir essa pena. Então é uma substituição legal. No ponto que Jesus Cristo, na sua morte, Ele pagou a pena que os nossos pecados acarretavam ao sofrer vicariamente. Esta é a expiação que eu creio. Não sei se os irmãos se lembram do versículo que o irmão Sander deu no início, 1 Timóteo 1,15. Lá diz que esta palavra é fiel e digna de aceitação, que Cristo Jesus veio para salvar os pecadores. Ele não veio tentar salvar ninguém. Ele veio salvar. Ele salvou. A sua obra é completa, perfeita e não necessita de nada nem de ninguém para que a sua obra fique consumada. Ele é Deus. E nessa obra da expiação nós vamos tentar ver se porventura Jesus estava a tentar salvar todas as pessoas do mundo. Se Ele estava a tentar fazer de todo o mundo a sua noiva. Será que a incredulidade manteve o Salvador de mãos atadas? E a incredulidade impediu o Senhor de cumprir o seu propósito? Por quem Cristo morreu e o que Ele realizou nesta morte? A segunda parte da pergunta responde à primeira. A extensão da expiação é definida pela intenção dela. Então, quem recebe os efeitos da expiação do Senhor Jesus mostra qual foi a extensão da morte do Senhor Jesus. É por isso que nós queremos numa expiação que é definida como expiação limitada ou expiação definida por outros. Essa expiação tem o poder de salvar todas as pessoas do mundo, mas ela simplesmente é eficaz para aqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo. Mas chega de eu estar aqui a falar, vamos ao texto propriamente dito. Eu pedi aos irmãos que se pudessem colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Calvino diz que quando a Bíblia fala, Deus fala. E Spurgeon dizia que vale mais uma onça da palavra de Deus do que 5 toneladas da sabedoria de filósofos. Então, quando a palavra do Senhor fala, ela é a palavra de Deus e ela tem o poder para nos salvar. Capítulo 10 de João, versículo 11, vamos até ao 21. E se Deus quiser, vamos dar uma voltinha até ao versículo 30. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o empregado, que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. O empregado foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la.
ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi do meu Pai. Por causa dessas palavras houve outra divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e perdeu o juízo, porque o escutais. Outros comentavam, essas palavras não são do endemoniado. Será que um demónio pode abrir os olhos aos cegos? E no 30 diz, eu e o Pai somos um. Os irmãos e amigos podem sentar. Então, irmãos, como eu vos estava a dizer, o Senhor Jesus aqui vai falar da expiação limitada. E a expiação limitada é um ponto central das doutrinas da graça. Elas são 5. E a expiação limitada ela está no centro dessas doutrinas. Ela está no monte mais elevado. Ela está no ponto mais alto. Ao lado tem a doutrina da depravação total, tem a eleição incondicional. Do outro lado tem a doutrina da graça irresistível e da preservação dos santos. Eu gosto mais de dizer preservação do que perseverança, porque é Deus quem nos preserva e não nós. Então a cruz ela é o elemento central. E é bom nós sabermos o que é que Jesus veio fazer nessa cruz. É importante para nós sabermos. Para que possamos glorificar o Senhor como Ele merece e na realidade aquilo que Ele fez. E curioso aqui, irmãos, nós temos, como eu estava a falar há pouco, nós podemos procurar comentários de muitas pessoas, e graças a Deus que temos isso. Mas aqui nós vemos que não é um comentário, nem uma fala que o apóstolo João diz, que é um profeta que fala, não. Aqui é as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem proferiu estas palavras. Toda a Escritura é divinamente inspirada, toda ela é importante para nós. Todos os profetas, todos os apóstolos. Mas quando o Senhor Jesus fala, é as palavras de Deus. Não que a outra não seja, mas nestas é como se Ele estivesse a chamar-nos a atenção. Ouçam, ouçam, ouçam. Então Ele começa por dizer, eu sou o bom pastor. Ele já tinha falado há pouco dos pastores, o que é que os pastores falavam, o que é que os pastores faziam, qual era o seu trabalho. Mas ele começa a usar novamente o ego eimi, o tetragrama divino, o nome de Deus, que pode ser recuado quando nós vemos ele a aparecer, Deus a aparecer na sarça a Moisés. Quando Moisés lhe pergunta, mas quando eu for falar com o povo, quem é que eu digo que me enviou? Diz, eu sou que enviou, eu sou o que sou. Então, Jesus começa aqui com uma proclamação da sua divindade, para que não hajam dúvidas. Novamente, eu sou, e acrescenta o bom pastor. Eu sou. E é importante ele começar por dizer eu sou, porque na obra vicária da cruz, nós nos formos lembrar, quem cometeu o primeiro pecado? Foi Adão, foi Eva. Então Adão, como representante máximo da humanidade, o homem que cometeu um pecado, é necessário que seja também um homem a pagar pelo pecado para redimir a raça humana. Jesus é homem, toda a gente sabia que ele não era homem. Mas ele está a apontar para outra questão. Eu sou. Eu sou Deus. E só Deus tem a capacidade de aplacar a ira do Pai. Então é necessário que seja 100% homem e 100% Deus para cumprir esta tarefa gigantesca e monumental que não está ao alcance de nenhum homem por si só. É necessário que Deus saia da glória e venha para morrer por miseráveis pecadores como nós. Eu sou. É o quarto eu sou do Evangelho de João. O quarto. João tem uma teologia curiosa. Ele foca muito na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele foca muito, ao contrário dos outros Evangelhos. Ele foca muito. Então nós vemos aqui a palavra eu sou o bom pastor. A palavra aqui é kalos, no bom. Que significa bom não somente em termos interiores de caráter, mas bom em toda a sua essência. Então o Senhor Jesus aqui está a dizer, olhem, vocês ouviram falar dos pastores, já vos contei o que é que eles fazem com as ovelhas. É uma profissão difícil, eles lutam com ursos, com lobos, com leões. Mas eu sou o pastor supremo. Eu sou o pastor perfeito. Na arte de pastorar ovelhas, ninguém me excede, porque eu não falho em nenhum dos quesitos que é necessário para cumprir o pastorado. Eu sou o bom pastor. O Senhor Jesus é o bom pastor. Não sei se os irmãos repararam, a referência aqui a pastor
não é inocente da parte do Senhor Jesus. Não tem também só a ver com a parte do cuidado que ele tem pelas ovelhas, mas ele está a remeter para outra personagem histórica e importante aos olhos dos fariseus. Davi. A gente conhecia Davi por ser um pastor heroico, que rebatou ovelhas das bocas do leão, do urso. Ele está a dizer, eu sou melhor pastor que Davi. No capítulo 3 ele diz que é melhor que Moisés. No capítulo 8 ele diz que é superior a Abraão. No capítulo 10 ele diz, eu sou maior que Davi. Isto para os judeus não deve ter sido nada fácil de ouvir. E aqui vemos mais uma prova da divindade de Jesus, porque duvido que mais alguém conseguisse falar estas palavras sem ser imediatamente morto. Mas eles estavam restringidos pelo poder de Deus. Somente podiam fazer aquilo que o Pai permitia que eles fizessem. E o pastor, irmãos, hoje em dia não é tanto, mas naquela altura, irmãos, era uma profissão complicada. Era solitário, era duro, era trabalhoso, lutava com feras. Por vezes perdiam a própria vida pelas ovelhas. Mas o curioso é que quando o pastor perdia a vida pelas ovelhas, o rebanho morria, o rebanho dispersava, o rebanho ficava sem rumo. Até aqui, o Senhor Jesus é o bom pastor supremo, porque ele, quando perde a vida, as ovelhas podem ficar perdidas por um pouco, como nós vemos que aconteceu aos discípulos, mas ele nos vai reunir, ele nos vai ajuntar no seio do seu Pai. Ele é o bom pastor. E ele prossegue e ele diz, ele agora explica um dos motivos pelos quais ele é o bom pastor. Ele diz, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu acho que o Senhor Jesus não podia ser mais claro aqui. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E a palavra aqui, vida, no grego, quando Jesus o fala, aqui, quando foi escrito, não significa vida do corpo físico. Significa toda a essência da vida. A alma, o espírito, tudo. O Senhor Jesus está a dizer, eu dei tudo pelas minhas ovelhas. Tudo. Não me custou só o meu corpo. Foi tudo. Tudo o que eu tinha eu dei pelas minhas ovelhas. Ele dá a vida pelas ovelhas. E ele é o bom pastor porque ele não perde uma única das ovelhas que lhe foi entregue pelo Pai. Uma única. A sua morte é perfeita. O seu objetivo é cumprido com exatidão. Como dizem os brasileiros, nota 10. Não falha. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Mas, irmão, e aquelas passagens que dizem, como em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para que todo aquele que não crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dizem o mundo. E o mundo é cosmos. Então, o que é que vamos fazer a isso? Cosmos significa todo o mundo. Só no Evangelho de João, 10 vezes a palavra cosmos é usada de maneiras diferentes. Eu vou-vos dizer algumas delas. Uma delas é em João e outra na Epístola. Em João 16:8, diz que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo, cosmos, do pecado, da justiça e do juízo. Se nós interpretarmos aqui mundo como querem interpretar em João 3,16, então temos de dizer que todas as pessoas foram convencidas do pecado, da justiça e do juízo. Vá lá perguntar ao mundo fora se eles sabem o que é o pecado. Eles riem-se na nossa cara. Pecado? Então vamos dizer o quê? O Espírito Santo fracassou? Não, aí diz que o Espírito Santo ele ia tentar convencer. Não. Diz que o Espírito Santo convencerá. É um imperativo. Ele irá fazer. Ele é Deus. Agindo Deus, quem o pode impedir? Ninguém. Ninguém. Em 1 João 5:19 diz que o mundo, cosmos, jaz no maligno. Vocês jazem no maligno? Eu não, pela graça de Deus. Aqueles que são salvos pelo Senhor não jazem no maligno. Eles foram trazidos do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então o mundo, nem sempre, ou na maior parte das vezes, não significa todas as pessoas da terra. Nós temos de entender a mente
de quem está a escrever e qual o propósito daquilo que ele escreveu para os primeiros ouvintes. João é judeu. Os judeus pensavam que os únicos que eram salvos eram os israelitas. Eram aquele aprisco que o Senhor Jesus está a falar e está a tratar. E havia duas classes para os judeus e os gentios. E João está a dizer, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou tanto os judeus como os gentios, que Ele deu o seu Filho unigênito. Mas há uma condição, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então até aí a expiação não pode ser ilimitada, porque tem uma condição que é só para aquele que nele crê. Eu ainda esta semana tive um pequeno debate no Facebook com uma pessoa que estava também com essa questão e que batia. E eu fui a Isaías 53, uma profecia messiânica que fala daquilo que o Senhor Jesus iria conseguir na cruz do Calvário, e diz que no final de tudo o Senhor Jesus olhará para o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Eu perguntei-lhe como é que ele pode ficar satisfeito se ele veio para morrer por todo o mundo e a maior parte do mundo está no inferno. Como é que é possível? Isso soa-me a um Deus derrotado. Isso não é o Deus vitorioso que eu conheço. Como é que ele fica satisfeito? E ele disse-me para mim, eu vejo que você é sincero naquilo que está a dizer, acredita mesmo nisso que está a dizer, mas não está a ler bem o que a Bíblia diz. Eu terminei a discussão porque vi que não valia a pena, eu disse-lhe só, estas escrituras são claras como a luz do meio-dia. Jesus Cristo diz para dar a sua vida em resgate de muitos, em Mateus. Em Apocalipse diz que Ele comprou com o seu sangue pessoas de toda a tribo, língua e nação. Ele aqui diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Pelas ovelhas. É só as ovelhas. Onde é que estão aqui as cabras? Onde é que estão os bodes que vão ser apresentados à esquerda? O Senhor Jesus não morreu por esses. Longe de nós uma teologia que enfraqueça a eficácia do Senhor Jesus e que mostre uma fratura entre a Trindade, como eu mais à frente irei mostrar. Queira Deus. Então quem são as ovelhas? É importante nós vermos quem são estas ovelhas. O que é que elas fazem? O que é que as distingue? O que é que as caracteriza? Qual é a diferença delas? O Senhor Jesus já falou nisso. Versículo 3, versículo 4, versículo 5. O porteiro abre-lhes a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Então a ovelha é aquela que ouve a voz do Senhor Jesus, o bom pastor. Ela ouve. Então se tu ouviste a voz do Senhor Jesus, tu és uma ovelha dele. Tu ouves a sua voz. E o Senhor Jesus conduz. Então a ovelha não fica mais na mesma vida que vivia anteriormente. Ela é conduzida pelo Senhor Jesus. Não é mais conduzida pela carne, pelo mundo, nem pelo diabo. É conduzida pelo bom pastor. Versículo 4. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Elas conhecem a sua voz. No versículo 13, ela chama pelo nome. Ela chama pelo nome. Quando Jesus chama Lázaro, Lázaro, levanta-te e anda. A reação que o morto teve foi de se levantar imediatamente, porque o Deus Todo-Poderoso lhe disse, levanta-te. E quando ele disse, Sandro, levanta-te, desperta dos mortos. Quando ele disse, Tiago, levanta-te, desperta dos mortos. Quando ele disse, Lélia, levanta-te, desperta dos mortos. Nós despertamos porque o Senhor Jesus nos chamou. A voz dele é poderosa e eficaz. A palavra de Deus é viva e é eficaz. É eficaz quer dizer que cumpre os seus intentos. Não tem falhas. Nós é que inventamos. Mas jamais seguirão o estranho, versículo 5. Pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. A ovelha não segue os estranhos. A ovelha não segue os falsos profetas. Por muito agradável que seja o discurso deles, nós vemos que algo de errado está ali. Nós não somos mais inteligentes que eles, irmãos. Mas temos a unção do Santo. O Espírito do Senhor nos cobre. E nós não seguimos o mundo. Nós não seguimos as mentiras do mundo. E é impossível seguir porque fomos comprados. O Senhor deu a sua vida pelas suas ovelhas. Ele não morreu por um grupo anónimo de pessoas e depois outro grupo é que o segue. Não, o grupo porque ele morreu é o grupo que o vai seguir. Ele a chama pelo nome.
Esse nome está escrito no livro da vida, antes da fundação do mundo. O Senhor não vai apagar e lhe escrever novamente o nome está escrito. Quem tem a vida eterna nunca a perderá. Porque estamos a dizer então que o nosso pecado é superior à graça do Senhor? Não. O Senhor reina sobre tudo e sobre todos. O seu poder é todo poderoso. Versículo 8, 9 e 10. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. As ovelhas não os ouviram. Olhem os profetas, irmãos. Os antigos profetas. Nós tínhamos os reis com falsos profetas e toda a gente seguia os falsos profetas. Porquê é que aqueles homens não seguiam os falsos profetas? Porque eles eram ovelhas do Senhor. Deus não permitia que eles ouvissem, que fossem atraídos por aquela voz maligna. Aquela voz mortal. Aquela voz que Satanás infectou a raça humana no Éden. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. A ovelha do Senhor é salva. É salva. Ela entra pelo Senhor Jesus. É nele que temos a remissão dos nossos pecados. É nele. E somente nele. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. A ovelha tem vida e vida plena. Não a vida que o mundo oferece. Não a paz que o mundo dá. Mas a honra de se sentar nos lugares celestiais com o Senhor Jesus Cristo. As bênçãos e as eternas promessas que o Senhor deu serão dadas às ovelhas. E as ovelhas não vão permitir as suas ovelhas, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogados, como diz lá em Romanos 11. São irrevogáveis. São irrevogáveis. Não há uma gota do sangue do Senhor Jesus Cristo que tenha sido derramada em vão naquela cruz do Calvário. Nem uma gota. O que Ele comprou, Ele recebeu. E vejam a nossa petulância, a petulância de quem diz que não, Jesus morreu por todos. Quando nós vamos comprar uma coisa, essa coisa passa a ser nossa propriedade, certo? Então porquê é que Jesus comprou uma coisa e essa coisa deixa de ser sua propriedade? E vocês vão dizer assim, não estás a comparar coisas com pessoas. Não tem comparação. Não. E tem comparação nós com Deus? Maior é a diferença entre nós e uma coisa ou a diferença entre Deus e nós? Não foi com prata, nem com ouro, nem com pedras preciosas que nós fomos comprados. Foi com o sangue do Senhor Jesus. Fomos comprados. Fomos comprados. Fomos comprados. Comprados. Isso significa que não somos nossos. Significa que houve uma transação, essa transação foi feita e agora nós somos dele. E ele morreu por esses, porque ele comprou. João 15:13, o Senhor Jesus diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Ele dá a vida pelos seus amigos. Ele não dá a vida pelos seus inimigos. Nós outrora éramos inimigos dele. Éramos. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Predestinados. Selados pelo Espírito Santo. Em Efésios 5:25 diz para nós amarmos a nossa esposa como o Senhor amou a sua igreja e se entregou por ela. Então, se nós levarmos à letra a questão de que Jesus amou todo o mundo, eu vou amar a minha esposa e vou amar todas as outras mulheres do mundo, é isso? Então, Jesus diz que se entregou pela sua igreja. Então, nós devemos amar a nossa esposa como Ele ama a igreja? Não faz sentido, é ilógico. O Senhor Jesus morreu pelas suas ovelhas. Versículo 12, versículo 13. Mas o empregado, que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. O empregado foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Então aqui o Senhor Jesus vai fazer um paralelo e uma diferença, uma distinção entre o bom pastor e aquele que é empregado. Primeiramente nos diz que o empregado não é pastor, as ovelhas não lhe pertencem. Então para o empregado aqui não é uma questão monetária. É uma questão de sobrevivência, é uma questão de extrair o máximo de lucro possível. E ele aqui está a apontar o dedo aos líderes de Israel. E podemos apontar o dedo aos falsos profetas nos dias de hoje, que é aquilo que eles estão a fazer.
Eles não querem saber das ovelhas. Eles querem o dinheiro das ovelhas. E muitas das vezes não são ovelhas que o seguem, são bodes. Porque aquilo que eles têm para oferecer é as coisas que o mundo tem para oferecer. E nós já vimos que as ovelhas não seguem, não ouvem a voz deles, ouvem somente a voz de Cristo. A sua motivação é o dinheiro. E curioso que diz que quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge. O lobo as ataca e as dispersa. E aqui há quem diga que o lobo é o diabo, e acredito que sim. Mas também podemos levar para qualquer perigo que apareça às ovelhas. Tudo o que apoquenta as ovelhas. Todas as tentações do mundo. Quando isso acontece, o que é que o bom pastor faz? Ele junta ao rebanho. Ele guarda-nos, Ele protege-nos. O Senhor Jesus disse: eis que estou convosco até à consumação dos séculos. Deus disse lá em Êxodo: eu serei contigo. O que é que acontece? O empregado faz? O empregado foge quando vem o perigo. Quando vem o lobo a chegar, ele foge. Então, sempre que há conflito, sempre que não há um bom momento, o empregado, ele abandona as ovelhas. Ele só trabalha com as ovelhas nos bons momentos e nos momentos de prosperidade. O Senhor Jesus não. Ele está connosco quer no bom, quer no mau. Quer na bênção, quer na tempestade. Ele é o bom pastor. Ele comprou-nos com um alto preço. Nós seguimos-lo, não ficamos onde estávamos. O bom pastor, ao contrário daqui do empregado, que abandona as ovelhas, foge, e vem o lobo, ataca as dispersas. O empregado não se importa com as ovelhas, o Senhor Jesus, pelo contrário. Ele nos guia. Ele nos faz guiar a pastos verdejantes. Ele refrigera a nossa alma. O Senhor Jesus é definitivamente o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. De todos os eu sous que Jesus fala, este é o único que é repetido. E ele agora acrescenta aqui algo que não tinha dito. Ele no versículo 11 disse que dava a vida pelas ovelhas. Aqui ele diz que conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então temos aqui muito que explorar. O único eu sou que é repetido. É como se Jesus estivesse a dizer assim, a bater no nosso cérebro. Ouve. Ouve. Eu sou o bom pastor. Eu cuido de ti. Eu guio-te. Eu salvo-te. Eu tirei-te de uma vida imersa no pecado. A única coisa que te esperava era o inferno. Mas tu irás estar comigo no paraíso. Como o ladrão hoje está, o ladrão na cruz. Eu sou o bom pastor. Ele repete. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Aqui o verbo conhecer não remete simplesmente para um conhecimento intelectual das coisas. Isto é a linguagem bíblica e nós vemos esta linguagem ser dita primeiramente em Gênesis 4, versículo 1. Quando Adão conheceu Eva. Então ele está aqui a dizer: eu amo as minhas ovelhas e elas me amam. Eu amo-as, eu conheço-as. E nós amamo-lo porque o conhecemos. Mas ele não nos ama porque nos conheceu, no verdadeiro sentido da palavra, porque nós não tínhamos nada de bom para lhe oferecer. Mas nós, pelo contrário, amamo-lo porque ele é bom. Adão conheceu a sua mulher e concebeu. Intimidade. O Senhor Jesus está aqui a dizer: eu tenho intimidade amorosa com as minhas ovelhas. Eu tenho um relacionamento íntimo e profundo de amor com as minhas ovelhas. Imaginem, irmãos, o Criador de todas as coisas tem uma relação de amor connosco, as suas ovelhas. E nós tantas vezes o desprezamos. Nós tantas vezes preferimos outras coisas. Tantas vezes, tantas. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas pobres almas. Mas Ele mesmo assim, Ele nos ama. Muitos defendem-se dizendo: Jesus conhece porque isto fala da presciência de Deus. Ele viu o que é que nós iríamos fazer no túnel do tempo, então iria ver as escolhas. Primeiro ponto, se isso fosse verdade, o que é que isso iria afetar a expiação de Jesus por quem Jesus morreu? Porque se Ele viu quem iria crer, Ele não necessitava de morrer por aqueles que não quereriam, certo?
Até aí não faz sentido. Jesus conhece tudo. Se há coisa que Jesus tem é Ele nunca aprendeu nada. Não há nada que possa ter sido aprendido pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, porque foram eles quem determinaram todas as coisas. Tudo está debaixo da soberania, do controle e dos decretos do Senhor. Tudo. Então Ele não aprende nada. Nós temos hoje em dia uma teologia, o teísmo aberto, que diz que Deus está a aprender a cada dia com as ações dos humanos. Que barbaridade. Deus está a aprender. Deus é Deus. Ele sabe todas as coisas. Vamos a Mateus 7, 21 e 23, irmãos. Para vermos a diferença entre as ovelhas e as cabras. E o que é que conhecer aqui tem a ver. Para verem como aquilo que eu estou a dizer tem consistência. Mateus 7, 21 a 23. Os irmãos provavelmente conhecem. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome. Em Teu nome não expulsamos demónios. Em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Espera aí. Jesus nunca conheceu estas pessoas? Não. Então aí teríamos de dizer que Deus não conhece todas as coisas. Foi Ele quem criou todas as coisas. Ele está a dizer, nunca tive um relacionamento como tenho com as minhas ovelhas. Nunca. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim. Eu nunca vos conheci. O amor que eu tenho pelas ovelhas é único e exclusivo para elas. E pode ressoar nas vossas cabeças assim, mas isso não é justo. O facto de ser salvo também não é justo. É graça. E nós confundimos os conceitos. É graça. Porque é que Deus me salvou a mim e não salvou o outro? Não sei. Não faço a mínima ideia. Sei que, se correndo nas palavras de Spurgeon, ele diz, Deus teve que me escolher mesmo antes da fundação do mundo. Porque depois que eu vim à existência, não há nada daquilo que eu fiz que pudesse ser alvo de agradável ao Senhor. Nada. Nada. O amor que Ele tem pelos eleitos é um amor próprio, somente das suas ovelhas. E é por esses que Ele dá a vida. Pelos outros não tem um relacionamento. Porquê? Não sei. E socorro-me do Salmo 115. O nosso Deus está nos céus. Ele fez tudo o que lhe aprouve. Ele é Deus. E Jesus disse, porque o teu olho é mau, porventura sou eu. Porque o teu olho é mau, não sou eu bom? Ou não posso eu fazer aquilo que quero do que é meu? Não nos cabe a nós questionar o homem. O homem não nos cabe a nós questionar Deus. Pode o barro questionar aquele que o criou. Nós somos míseros cacos. Nós somos pó. Pó. Deveríamos render graças a Deus todos os dias porque ouvimos a sua voz. Porque fomos salvos. Porque toda a humanidade caminhava para o inferno. E Ele olhou para nós com uma afeição que não conseguimos entender e nos salvou. E Ele disse, filho, aquilo é teu. Ele disse, filho, tu vais morrer por aquele. Porque eu não sei, irmãos, mas dou graças a Deus. Ele dá a sua vida por nós. Jacó amei e Esaú odiei. Antes de eles terem nascido sequer. São gêmeos, para que não pudesse haver pessoas, mas são pessoas diferentes. Não, são gêmeos. Nem sequer fizeram o bem nem o mal. Para quê? Diz lá à frente, para que o propósito da eleição não fosse frustrado. E o propósito da eleição é elevar o nome do Senhor Jesus Cristo. Há muitas coisas que nós não entendemos. Mas aquilo que nós não entendemos é porque não é para nós percebermos. Nós devemos nos agarrar ao caráter do Senhor, que é santo, justo, perfeito, bom em todos os seus caminhos. E se Ele assim o decidiu, é porque Ele assim o quis e é porque assim é a melhor coisa que poderia ter existido. Não somos nós ninguém para questionar o Senhor Jesus. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E se nada de extraordinário vocês ouviram até agora, ouçam com atenção. Porque aqui acontece algo de extraordinário. Porque o Senhor Jesus diz que o amor que o Pai tem por Ele e que Ele tem pelo Pai é o amor que nós temos, que Ele tem por nós. Como é que isto é possível, irmãos?
Isto leva-nos às eternidades passadas. Antes de existir o tempo, o espaço e a matéria. Antes de existir o que quer que fosse. Onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo coabitavam perfeitamente, em harmonia, em alegria, em amor. Não necessitavam de nada nem de ninguém, porque eles são Deus. E mesmo assim, é-nos dito que esse amor que o Pai tem pelo Filho e que o Filho tem pelo Pai é o amor que eles têm por nós. Isto deveria ser o suficiente para nos fazer prostrar em joelhos e adorar o nosso Deus. Isso não acontece porque o nosso coração está de tal maneira contaminado pelo pecado e nós somos tão indiferentes à magnitude das palavras do Senhor que isso não acontece connosco. O Senhor tem um amor por nós que tem por aquilo que Ele disse: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Querem maior bênção do que essa, ser amado pelo Criador de todas as coisas? Ai, estou doente. Ai, o meu carro não trabalha. Ai, a minha esposa está-me a chatear. Como é que nós nos perdemos com coisas tão pequeninas quando o amor do Senhor é para nós, para as suas ovelhas? Como é que é possível? Ele repete de novo que Ele dá a sua vida pelas ovelhas, para que não hajam dúvidas. Este amor, esta obra, é para as ovelhas. É para as ovelhas, simplesmente. Versículo 16. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Aqui entramos na parte da soberania de Cristo. Jesus está a dizer que tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Tem outras ovelhas que não são de Israel. A minha obra também é alargada aos gentios, a povos de toda a tribo, língua e nação. E os fariseus não devem ter ficado muito contentes, porque se eles não suportavam os samaritanos que eram seus vizinhos, imaginem os gentios. Os judeus eram a elite, o povo eleito. Ele é soberano. As ovelhas por quem Ele morreu são também gentios. E Jesus diz aqui palavras que para mim são importantíssimas. Ele diz: é necessário que eu também as conduza. E também diz que elas ouvirão. Imperativos. Soberania. Eu vou-vos ler um pequeno excerto que Charles Adam Spurgeon deu no seu sermão O Céu e o Inferno, que retira a essência disto que o Senhor Jesus aqui diz. Existe mais uma palavra que eu devo ressaltar antes de terminar com essa doce porção. Essa é a palavra eles virão. Oh, eu amo-os, eu farei. E por consequência, os eles farão de Deus. Não existe nada comparável a essas expressões. Se o homem diz, isto se fará, que há com ele. Se ele diz, eu vou, porém ele nunca o cumpre. Ele diz, eu farei, mas quebra a sua promessa. Porém não acontece o mesmo com os eu farei de Deus. Se ele diz, será, assim será. Quando ele diz, sucederá, diz, assim será. Agora ele disse aqui que muitos virão, muitos irão vir. O diabo diz, não virão. Mas ele diz, sim, vocês virão. Os seus pecados dizem, vocês não podem vir. Mas Deus diz, vocês vão vir. Vocês mesmos dizem, não, nós não iremos, nós não queremos nada com Deus. Mas Deus diz, vocês virão. Sim, existem algumas pessoas aqui que estão rindo da salvação, que estão a gozar de Cristo e ridicularizam o Evangelho. Mas eu lhes digo que inclusive alguns de vocês virão. Como? Respondem, pode Deus conduzir-me a ser cristão? Lhes digo que, pois, aí radica o poder do Evangelho. Ele não lhes pede o seu consentimento, Ele o consegue. Ele não diz que quer recebê-lo, mas faz com que vocês queiram no dia do poder de Deus. Não contra a sua vontade, mas faz com que vocês queiram. Ele mostra-lhes o seu valor e logo vocês se encantam dele e correm diretamente atrás dele e o obtêm. Cristo verá a sua linhagem, viverá por largos dias e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Virão, virão.
E nada no céu, nem na terra, nem no inferno pode impedir que venham. Nada. Quando Deus diz, é necessário que eu também as conduza, elas vão ser conduzidas. Quando Deus diz que elas ouvirão a minha voz, elas ouvirão a voz. Não há nada que possa impedir, nada. Quando Deus fala, Ele cumpre. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor Jesus é perfeito no seu falar e no seu agir. Ele é perfeito. Ele é o bom pastor. Este é o pastor que eu amo. Aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Aquele que é vitorioso sobre todas as coisas. Aquele que não é frustrado em nenhum dos seus intentos. Ele não é frustrado em nada. Haverá um rebanho e um pastor. Ele une-nos aos judeus eleitos. Ele une-nos. É a soberania de Cristo. Versículo 17. Por isso o Pai me ama porque dou a minha vida para retomá-la. O Senhor Jesus, Ele tem o poder para tirar a sua vida, para dar e para retomá-la. Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele também é soberano sobre a vida de cada um de nós aqui presente. Ele é soberano. E se tu não és cristão, se tu não és nascido de Deus ainda, mas tu és uma ovelha de Deus, tu irás ouvir a sua voz. Porque Ele é soberano. O Pai ama-o. Ele tem este poder. Ele é soberano. Se o Pai que é Deus o ama, quanto mais nós, que somos meras criaturas, não devemos amar o Senhor Jesus. Nós temos de amar este Deus soberano. Versículo 18. Ele vai aprofundar um pouco mais isto. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi do meu Pai. Nem Pilatos, nem Herodes, nem os líderes judeus, nem Judas. E ouçam, nem o próprio Pai tem o poder de tirar a morte do Filho. Jesus diz, ninguém a tira de mim. Eu a dou espontaneamente. É um ato de amor livre. É um ato de amor livre. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. O Senhor Jesus, Ele dá a sua vida. Vamos recuar às 3 horas da tarde, quando o Senhor Jesus sucumbe naquela cruz do Calvário. O que é que Ele disse? Ele disse, Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Ele deu a sua vida. Foi Ele que deu. Foi quando Ele falou aquelas coisas. É no momento que Ele decidiu. Porque é Ele que tem o poder para tirar a sua vida. Tem autoridade para isso. Deu-a espontaneamente. Mas Ele também tem autoridade para retomá-la. Nós vemos que o Pai e o Espírito Santo estão envolvidos também na ressurreição de Cristo. Mas o Senhor Jesus, Ele tem poder para a voltar a retomar. Que Deus poderoso. Que Deus majestoso. Aqui é um sítio que para muitos é olhado como sinal de escárnio, como para muitos judeus, como para muitos gentios. É como se fosse um trono. Aquela cruz é como se fosse o trono do Senhor Jesus, onde Ele reclamou as vidas de todas as suas ovelhas. Até no lugar mais hediondo que podia existir. Até na situação mais complicada que parecia ocorrer. Ali, o Senhor está entronizado sobre todos. Não é aquela cruz que lhe tira a vida. Não é os pregos que o mantêm agarrados àquela cruz. É o amor que Ele tem pelas ovelhas. É o amor. Mas Ele diz, essa ordem eu recebi do meu Pai. Então vejam, irmãos. O perfeito amor implica perfeita obediência. Tudo isto foi tratado antes da fundação do mundo. O Pai disse, eis ali aqueles por quem tu deves morrer. É aqueles que eu escolhi, aqueles que eu elegi, aqueles que eu predestinei. E o Senhor Jesus disse, eu vou. Eu dou a minha vida espontaneamente. Eu não sou obrigado a nada, mas eu vou.
Eu recebo essa ordem, como tu és pai, eu quero obedecer, porque eu amo obedecer. E nós amamos obedecer os mandamentos do Pai? Ou preferimos amar o Rei que está no nosso coração? Ou preferimos amar as hostes malignas quando nos tentam a pecar? Quantas vezes nós não amamos o Senhor? Quantas vezes nós não fazemos isso? Então nós vemos aqui, irmãos, e é aqui que eu quero explorar a incoerência arminiana. O único sistema teológico que consegue encontrar harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a doutrina, ou a doutrina que os calvinistas defendem, principalmente a expiação limitada, como nós queremos. Eu vou-vos mostrar porquê. O Pai deu a ordem na eternidade passada. Jesus, em perfeita obediência, assim o cumpriu. O Filho veio à Terra morrer. O Espírito Santo dá-lhes o novo nascimento por quem aqueles o Senhor Jesus morreu. O Pai elegeu-os. O Filho paga o seu débito e protege-os. O Espírito é aquele que os faz ressuscitar. O Pai escolheu-os. O Filho é esmagado por eles. E o Espírito renova-os e produz frutos neles. Como é que nós podemos dizer que há unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito, se o Pai elegeu uns e na visão arminiana Jesus morreu por todos e depois o Espírito Santo opera em alguns, noutros não consegue, noutros é resistível? Qual é a concordância que há aqui? É como se nós estivéssemos agora a conduzir o nosso carro e fôssemos em 3 direções contrárias. É impossível. E por isso o versículo 30 não faz sentido nas palavras no arminiano. Porque o versículo 30 diz: eu e o Pai somos um. E aqui, o um, no original, não está no masculino. Porque se fosse no masculino era uma heresia. Estava a dizer que eu e o Pai somos um Deus. Somos uma só pessoa. E não. Não é isso que lá está a falar. Lá está a dizer que o Pai e o Filho são um só. Um propósito salvífico. Uma missão. Um objetivo. Uma essência. Um propósito eterno e decretos eternos. Eu e o Pai somos um. Então se o Pai escolheu uns, o Filho morre por todos e o Espírito Santo atua noutros, como é que eles são um? Como é que eles estão em concordância? Não há qualquer concordância possível. Ainda tem outro problema. E aqueles que morreram antes de Cristo? Aqueles que foram condenados ao inferno? Jesus também morreu por esses? Porque se morreu por todas as pessoas do mundo, ele teve de morrer também por esses. Porque morreu pelos eleitos do passado. Então também morreu por aqueles que jazem no inferno. Então o pecado, Deus vai punir 2 vezes a soma do pecado? Ele recebe a punição do pecado, a soma, em Cristo e recebe nas pessoas. Não faz o mínimo sentido. Não tem lógica, não tem consistência. Eles são completamente unidos. E a única maneira de pôr eles em harmonia, o Pai escolhe. O Filho morre por aqueles em quem Ele escolhe. E o Espírito Santo opera nesses porque o Pai escolheu e porque o Filho morreu, dando-lhes um novo nascimento e fazendo-os suas ovelhas para a glória e honra do Pai. Essa é a obra completa do Senhor Jesus. E vejam o que é que Ele diz no versículo 28 e 29, irmãos. Dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. O Senhor Jesus a dizer: o meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. Vejam aqui a segurança que as ovelhas têm, irmãos. Nós estamos seguros nas mãos do Senhor Jesus, e estamos seguros nas mãos do Pai, e selados no Espírito Santo. Então, se há concordância em tudo, como é que pode haver discordância neste ponto tão importante e tão central que é a cruz do Senhor Jesus Cristo? Não há, irmãos. Não sejamos enganados, nem nos deixemos levar por doutrinas que são humanistas, puramente humanistas. Doutrinas de pessoas que muitas vezes querem ser mais santos do que o próprio Deus. Doutrinas que muitas vezes, na sua tentativa de racionalizar as coisas e com medo de apresentar um Deus que pode parecer injusto, então refugiam-se nessa questão. Mas isso não resolve o problema. E fere os princípios básicos das Escrituras que nós vimos. Versículo 19, eu estou a terminar, irmãos.
Por causa dessas palavras houve outra divisão entre os judeus. É a terceira divisão que há no Evangelho de João entre os judeus por aquilo que Jesus está a falar. E vejam porquê. O Senhor Jesus, ele fala que é maior que Abraão. Ele fala que é maior que Moisés. E fala que é maior que Davi. Ele mostra que ele, ao contrário dos outros pastores que são enganadores, que trabalham pelo dinheiro, ele protege as suas ovelhas. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele tem intimidade com as suas ovelhas. E que nenhuma das suas ovelhas foge das suas mãos, ao contrário daquilo que acontece. Eu ouvi o John MacArthur, ele estava a dizer que leu um livro, creio que era contemporâneo, de um pastor na Palestina, que foi morto por 3 árabes, porque estava a proteger as ovelhas. É isso que faz o pastor. O pastor protege as ovelhas, porque são dele. São propriedade dele, são algo querido deles. O seu coração está nelas, ele nos conhece pelo nome. Então houve divisão entre eles. E era por isso que o Senhor Jesus também apresentou tantos milagres. Porque aquilo que o Senhor Jesus estava a dizer era de uma extrema importância. E os judeus entendiam. Então o Senhor Jesus, ele consubstanciou as suas palavras com milagres. Ele mostrou, vejam, eu não estou somente aqui a falar palavras e a debitar palavras ao ar. Aquilo que eu estou a falar é verdade. Aquilo que eu vejo o meu pai fazer, eu o faço. O meu pai trabalha, eu trabalho. Aquilo que ele me manda fazer, eu faço. Eu não estou em desacordo com o pai. Então há desunião entre os judeus. Versículo 20. Muitos judeus diziam, ele está endemoniado e perdeu o juízo. Por que o escutais? Lembram-se, irmãos? A mesma lenga-lenga que os judeus repetem. Ele está endemoniado. Ele perdeu o juízo. Ele é louco. Eles não têm mais nenhum argumento para isso. Então nós podemos dizer que estes são os irracionais. Aqueles que, perante todas as provas que o Senhor Jesus disse, Ele disse, se não credes em mim, ao menos crede nas obras que eu faço, que testificam. Eles nem nas obras eles acreditavam. Eles são irracionais. Eles estão completamente dominados por Satanás. Eles não conseguem sequer entender. Por outras palavras, eles estão-lhes a dizer, ele viola o sábado. Ele viola os nossos princípios mais básicos do judaísmo. E aqui o porque os escutais está a dizer, porque é que vocês lhe dão atenção? Porque é que vocês ouvem o que ele diz? Porque é que vocês perdem tempo com ele? Estes são os irracionais. Versículo 21. Outros comentavam, essas palavras não são do endemoniado. Será que um demónio pode abrir os olhos aos cegos? Aqui nós encontramos os racionais. Nós não sabemos se estes são discípulos de Jesus. Não nos é dito. Diz que há disputa entre os judeus. Há comentadores que dizem que aqui continuam a ser ímpios. Há outros que dizem que não, que aqui são cristãos genuínos. Eu não sei. Sei que aqui estes, pelo menos, são racionais. Porque eles viram as obras do Senhor. Nós vimos o que Ele fez. Nós vimos o discurso dele. Não é assim que um demónio fala. Não é assim que um louco faz. Não é assim que um endemoniado e louco age. Onde é que já se viu curar um cego de nascença? Lembram-se do cego de nascença? Está lá. E Jesus usa esse cego de nascença para mostrar aquilo que Ele fez. O cego estava lá, perdido, ninguém o conhecia. Ele não conhecia Jesus, ele não conhecia Deus. Mas o Senhor chegou lá, falou a voz. Ele ouviu, ele escutou. E ele morreu por aquela ovelha. Porque aquela era uma das ovelhas dele. O cego de nascença. Será que um demónio pode abrir os olhos aos cegos? Isto não é trabalho de um demónio. É impossível. Então estes são os racionais. Mas nós vemos, o povo judeu ele está dividido. Se estes creram no Senhor, estes são suas ovelhas, e a sua morte é aplicada para eles e eles têm a vida eterna. Mas se estes, como muitos comentadores dizem, são simplesmente ímpios, mas ímpios mais racionais, e todos nós temos estes ímpios, nós temos ímpios amigos conhecidos que blasfemam do nome do Senhor Jesus, e temos outros que já têm um pouco mais de tempo na língua, não é? Não ousam dar esse passo de blasfemar. São mais racionais como estes. Mas se estes racionais são simplesmente racionais, e se não são aqueles por quem o Senhor deu a sua vida, o destino deles é exatamente o mesmo daqueles que são irracionais e que blasfemam contra o nome do Senhor. Então, irmãos, que obra maravilhosa que o Senhor fez. O Senhor, Ele é vitorioso. Aquele que Ele morreu e por quem Ele morreu, esse será salvo. E estará seguro nas mãos do Pai e nas mãos do Filho.